Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Henrique e hoje nós estaremos tratando de um assunto muito importante, a proteção auditiva. Por que é importante preservar a audição? Diariamente, diversos trabalhadores estão expostos a elevados níveis de ruído. Levando em consideração esses aspectos, é fundamental que a empresa e os trabalhadores tenham plena consciência dos problemas que o ruído pode causar na saúde das pessoas. E aí vem essa resposta. Mas por que é importante preservar a audição? Porque uma vez perdida a audição, não tem como recuperar. Nós estaremos tratando no decorrer do nosso treinamento como essa perda auditiva pode ocorrer e inúmeros problemas que o ruído pode causar à saúde do trabalhador. Então é muito importante que as empresas realizem orientações, que treinem seus trabalhadores, que desenvolvam estudos de engenharia aplicada para controle do ruído e, por um outro lado, é importante que os funcionários também tenham consciência das medidas de prevenção adotadas pela empresa. Quais são os procedimentos básicos para caracterização do risco? Qual o risco? O ruído. Então é fundamental, primeiramente, realizar a identificação do risco. Então, quando que o ruído ele pode ser considerado um risco? Qual a concentração ou a intensidade do ruído ou dos níveis de pressão sonora podem ser prejudiciais à saúde do trabalhador? Quais os efeitos do ruído à saúde do trabalhador? Quais os efeitos à saúde das pessoas? E os métodos de controle de ruído? Então, para caracterizar o risco, a gente precisa identificar, compreender os efeitos desse risco ou do ruído à saúde das pessoas, dos trabalhadores, e quais são os métodos que eu posso adotar para controlar o ruído. Seja pelo equipamento de proteção coletivo, chamado EPC, ou pelo EPI, o equipamento de proteção individual. E aí vem uma pergunta, mas o que é o som? Como ocorre essa propagação? Então eu coloquei essa imagem aqui de uma pessoa jogando uma pedra em um lago. Quando essa pedra ela bate na água, o que acontece? São formadas várias ondas concêntricas. E é semelhante, bem fisicamente, dessa forma que o som se propaga no ambiente. Então nós temos ondas, claro, a gente não consegue enxergar isso, mas fisicamente é assim que acontece. Então nós temos ondas que elas se movimentam e essa movimentação das ondas exerce uma pressão no meio. Então essa pressão nós chamamos de pressão sonora. Então eu trouxe até aqui uma representação gráfica de uma medição de ruído. Então a gente tem aqui as diversas faixas de frequência, a variação do ruído ao longo do tempo. Então o som seria uma analogia que pode ser adotada, seria como você jogar uma pedra em um lago. Então essa formação das ondas concêntricas é semelhante à propagação das ondas sonoras. Quando eu falo, então aqui nós temos as cordas vocais. Então quando eu estou falando com uma pessoa, estou fazendo treinamento aqui de proteção auditiva, o que acontece? Essas cordas vocais, elas vibram de um lado para o outro, então elas estão vibrando. A vibração dessas cordas vocais faz com que o ar que está aqui em nossa volta, ou na minha volta, se propague em forma de ondas, que são as chamadas ondas sonoras. Essas ondas sonoras, elas são direcionadas para o ouvido, aqui a orelha, a cartilagem, e aí ocorre todo o mecanismo de audição que a gente vai estar tratando durante o treinamento. Então, basicamente, o som ele se propaga em forma de ondas, as chamadas ondas sonoras.
E os ruídos do cotidiano? Então, hoje a questão do ruído é um problema muito sério, né? Não só na questão das indústrias, mas também até na própria área urbana. Então, nós temos aí o ruído de tráfego, né? O ruído de veículos, o ruído de ambulância, o ruído de indústrias, o ruído de estabelecimentos comerciais. Então, nós temos diversos tipos de ruído. E na empresa? Na empresa aqui a gente tem o ruído ocupacional, é o ruído das máquinas, é o ruído de equipamentos, nesse caso aqui a britadeira. Então existem diversos fatores de risco que podem comprometer a saúde do trabalhador. E quais esses fatores que podem influenciar o risco? O ruído. Nós temos a chamada concentração ou intensidade. O que seria a concentração? Em linhas gerais, o ruído ele é uma escala logarítmica. Essa escala a gente pode denominar como decibel. Então, eu tenho um equipamento, né, que a gente chama de sonômetro, que é um equipamento utilizado para medir o som, medir a intensidade do som. E esse equipamento, ele me dá uma leitura, um valor. Então seria a concentração ou intensidade do ruído. Então eu posso ter, por exemplo, numa fábrica um ruído de 87 decibels, um ruído de 92 decibels. Então qual é a fonte geradora que eu tenho? Pode ser uma máquina, pode ser um veículo, pode ser um compressor de ar, né? Pode ser um sistema de refrigeração de um supermercado, pode ser os próprios equipamentos utilizados no processo produtivo. Então, a concentração ou intensidade seria os índices de ruído ou os níveis de pressão sonora que eu tenho no ambiente de trabalho. Um outro fator que tem que ser levado em consideração é a chamada frequência. O que é a frequência do ruído ou a frequência do som? Você já ouviu falar do som grave ou som agudo? Eu vou regular o som aqui do carro, vou regular o som aqui da minha casa. Eu vou colocar um pouquinho mais de grave, um pouquinho mais de agudo. Essa questão do som grave e do som agudo está diretamente relacionado às baixas e altas frequências, né? Então a gente tem as baixas, médias e altas frequências. Então a frequência do ruído também é um outro fator que tem que ser levado em consideração. O tempo de exposição do trabalhador ao risco. Então vamos imaginar que um funcionário ele trabalha num ambiente ruidoso e tem lá uma concentração de 93 decibels. Ele fica 8 horas por dia. Mas eu tenho um outro trabalhador e ele também está exposto a esse mesmo nível de ruído, mas a exposição dele é menor, de 30 minutos por dia. Então o tempo de exposição é um outro fator que precisa ser levado em consideração. Quanto maior o tempo de exposição, maior a probabilidade do trabalhador ser acometido por uma doença ocupacional, no caso a perda auditiva induzida pelo ruído, que a gente chama de PAIR, ou PAIRO, que é a perda induzida pelo ruído ocupacional. Então o tempo de exposição é um outro fator muito importante. A característica individual de cada funcionário, que a gente chama de susceptibilidade individual. O que seria essa susceptibilidade individual, essa característica individual? É como o organismo da pessoa, o organismo do trabalhador reage a um determinado risco, ou a um determinado agente. No caso aqui, o ruído. Então isso pode variar de pessoa para pessoa. Às vezes você tem uma pessoa que ela fica exposta a um determinado nível de ruído durante 5 meses e pode apresentar um problema de saúde, uma perda de audição. Você, por um outro lado, pode ter uma pessoa que fica 1 ano exposta ao mesmo nível de ruído e não vai apresentar nenhum tipo de problema. Então essa característica individual é um outro fator que a gente precisa levar em consideração. A distância da fonte,
Então, a distância da fonte também deve ser levada em consideração. À medida que o trabalhador ele se afasta da fonte, que pode ser uma máquina, né, um equipamento, então, à medida que vai ocorrendo o distanciamento da fonte, ocorre um decaimento dos níveis de pressão sonora. Tá? E aí existem algumas propriedades fundamentais, né, sobre essa questão do decaimento, mas a distância da fonte é um outro fator muito importante que pode influenciar o risco. E quando o ruído ele é considerado um risco? Então aqui nós temos um termômetro, termômetro do ruído, termômetro do som. Então de um lado eu tenho aqui o ruído avaliado em Pascal. Né? Como a gente comentou anteriormente, né? A unidade de medida de pressão é Pascal. Então, os níveis de pressão sonora, eles também podem ser avaliados em Pascal, né? Porque o som ele exerce uma pressão no meio. Mas aí, o que acontece? Quando você trabalha com Pascal, com essa escala, os números eles ficam muito extensos. Acaba inviabilizando a leitura desses números. Então, por isso que, quando a gente trata de ruído, a gente utiliza uma escala logarítmica. Fica mais fácil a gente trabalhar com os números. Então, aqui eu tenho um termômetro. Por exemplo, um bosque gera em torno de 20 decibéis. Uma sala de estar, em torno de 40. Já um escritório, né, dependendo do tipo de instalação, dependendo da conversa das pessoas, pode gerar em torno de 60 a 70 decibéis. O tráfego urbano, então ele já vai aumentando também. Um martelo pneumático, em torno aí de 100, né, a 110 decibéis. A decolagem de um jato, 140 decibéis. Então aqui a gente tem basicamente um termômetro, né? De um outro lado nós temos aqui também, o quarto de dormir, né, biblioteca, um veículo pesado, um conjunto musical, né, que pode gerar em torno aí de 100 a 110 decibéis. Então aqui é um termômetro. Né? Normalmente, para a maioria das pessoas, nós temos digamos assim, uma escala de audição, né, que a gente chama de nível de audibilidade, ou seja, é uma faixa em frequência que a gente ouve. E esse nível ele pode variar de 20 até 20 mil Hz. Então, uma pessoa normal, uma pessoa sadia, ela vai ouvir, né, os sons nessa faixa de frequência, de 20 a 20 mil Hz. E quando que o ruído ele é considerado um risco? Existem diversos estudos, né, da Organização Mundial da Saúde, estudos científicos, que tratam aí sobre esses limites. Mas a nível de Brasil, nós temos a norma regulamentadora de número 15 e a NR de número 9, que trata, de certa forma, sobre esses limites. Então, o nível de ação, ou seja, é um nível que quando ele for ultrapassado em algum momento, a empresa já tem que adotar uma ação. Esse nível de ação, na legislação brasileira, ele está aqui, em 80 decibéis. Tá? Então, por exemplo, fui lá com o sonômetro, né, o medidor dos níveis de pressão sonora, fiz a medição e constatei lá 82 decibéis. Então, está acima do nível de ação. Então, a empresa já tem que adotar alguma ação para promover o controle desse ruído. Aí nós temos um outro índice que é chamado de limite de tolerância. O que é esse limite de tolerância? É um limite que não pode ser ultrapassado. Caso esse limite seja ultrapassado, ele pode trazer algum dano à saúde do trabalhador ou à saúde das pessoas de uma forma geral. Então, na legislação brasileira, esse limite é de 85 decibéis. Então, nós temos o nível de ação, que seria 80 decibéis, e o limite de tolerância, que seria 85 decibéis.
E a identificação do risco? Então aqui, ó, eu trouxe até uma figura, né? Aqui fazendo uma ilustração, né? Fazendo uma medição dos níveis de pressão sonora. Então eu posso utilizar um equipamento de leitura instantânea, né? Ou eu posso utilizar um equipamento que ele vai acumulando os níveis de pressão sonora, ou seja, acumulando a dose. A gente chama de dosímetro, que é esse aparelhinho aqui, ó. Eu vou mostrar depois na sequência do nosso treinamento. Então é importante avaliar, né, e mensurar esses níveis de ruído, esses níveis de pressão sonora no ambiente de trabalho. E esse é o limite de tolerância que eu havia comentado. Então essa tabela ela está na norma regulamentadora, né, de número 15, o anexo 1. De um lado, eu tenho os níveis de ruído, né, na curva A. Essa curva é chamada uma curva de compensação. A curva A é a curva que mais se aproxima da nossa audição, ou seja, da audição do ser humano. E aqui do outro lado, eu tenho a máxima exposição diária permissível, ou seja, é o tempo máximo que o trabalhador pode ficar exposto, né? Isso para a maioria das pessoas, né, sem causar algum tipo de dano à saúde dos trabalhadores. No entanto, essa é uma legislação já antiga, né? É uma legislação já que existem outros estudos científicos mais aprofundados, mas o que a nossa lei determina é isso. Então, para 85 decibéis, o máximo que o trabalhador pode ficar exposto seria 8 horas. À medida que vai aumentando o nível de ruído, vai diminuindo o tempo de exposição. Tá? Então, por exemplo, ó, de 85, vamos passar para 90 decibéis. Ó. 5 decibéis, 90. Então, de 8 horas, ó, o tempo de exposição caiu pela metade, 4 horas. Mais 5, ó, de 90 para 95. O tempo de exposição ele caiu para 2 horas, pela metade. 95 mais 5 é 100 decibéis. Ó, de 2 horas caiu para 1 hora. Esse processo que eu acabei de explicar, a gente chama de fator duplicativo de dose. Nesse caso, a gente está utilizando o fator, né, ou o que a normativa traz, né, o Q5. Tá? Mas existe também o fator duplicativo de dose 3, que ele é mais restritivo. Para prevenção, ele é muito melhor, né, porque ele busca, é um índice mais, é um fator mais restritivo. Existem muitas discussões, né, sobre o uso dessas taxas de dobra que nós não vamos entrar em maiores detalhes. Então é importante a gente entender que essa tabela é o limite de tolerância e à medida que vai aumentando o nível de ruído, o tempo de exposição do trabalhador vai reduzindo. Anatomia do ouvido humano. A máquina humana é algo fantástico. Quando a gente começa a estudar, né, todo o mecanismo, né, toda a questão metabólica, como que a gente enxerga, como que a gente respira, como que a gente ouve, é algo assim fantástico, é muito interessante. Então aqui nós temos uma figura, né, uma imagem que representa um corte, né, da anatomia do ouvido humano. Então nós temos a orelha, né, que seria aqui a cartilagem, né, o ouvido externo. E, pessoal, olha que interessante isso aqui. Não é à toa que a nossa orelha ela é toda cheia de curva, de dobrinha, né? Por que ela é dessa forma? Porque essa anatomia, né, do ouvido humano faz com que as ondas sonoras sejam direcionadas por meio do canal auditivo ou conduto auricular e atinge o nosso tímpano. Olha que bacana isso aqui, né? Então não é à toa que está tudo curvadinho aqui, não é à toa não. Isso já foi projetado, digamos assim. E aí o som,
ele é direcionado pela orelha, passa aqui pelo canal auditivo e atinge o tímpano. Quando atingir o tímpano ele vibra, que é uma membrana bem fininha que está lá dentro do ouvido. Tá? Então esse tímpano ele vibra, então ele fica mexendo de um lado para o outro, ele fica vibrando. A vibração do tímpano passa aqui para o martelo, que passa para a bigorna, que passa para o estribo, que são os 3 menores ossos do corpo humano, que a gente chama de ossículos. Tá? Então o martelo vibra, a bigorna vibra, o estribo vibra. A vibração do estribo passa para esse órgão aqui, que parece um caracol, chamado de cóclea. Dentro da cóclea, nós temos inúmeras células auditivas, as chamadas células ciliadas. Essas células auditivas, quando a vibração ela vai passando, então vibrou o tímpano, vibrou o martelo, bigorna, estribo. Então essas células elas também são, elas começam a se mover de um lado para o outro, né? Elas são impulsionadas, então elas têm uma movimentação de um lado para o outro. E a vibração ou a movimentação dessas células auditivas gera, né, um impulso elétrico e transmite para o nosso cérebro. É dessa forma que a gente ouve. É dessa forma que você consegue conversar com uma pessoa, que você consegue ouvir um som de uma música, né, ouvir o barulho da própria máquina. E quando o trabalhador ele está exposto a elevados níveis de pressão sonora, o que acontece? Essas células auditivas aqui, elas podem ser degradadas, elas podem ser destruídas. Então, uma vez perdidas essas células auditivas, não tem recuperação. Então, por isso que é importante a gente sempre trabalhar a prevenção. Olha que interessante aqui, ó. Então, esse é o martelo, aqui nós temos a bigorna, aqui nós temos o estribo, que são os ossículos que eu comentei anteriormente, né? Os 3 menores ossos do corpo humano. E olha aqui qual é o tamanho real dele no dedo indicador, né? Vê que a máquina humana assim é algo fantástico mesmo, né? Relacionado a essa questão da anatomia do ouvido humano. Olha que interessante aqui, ó. Nós temos uma cóclea normal, então você pode perceber aqui as células auditivas, ó, tudo certinho. E aqui nós temos uma cóclea, ó, danificada, ó. Tá vendo essa parte aqui, ó? Já houve uma destruição, né? Uma degradação dessas células auditivas. E a consequência disso é a perda da audição. Tá? Quando a gente fala assim, em perda auditiva, o que acontece? Essas células elas podem ser destruídas, né, degradadas ao longo do tempo. E o trabalhador ele pode perder a audição em algumas faixas de frequência. Tá? Então é muito problemática essa questão quando o trabalhador, por exemplo, ele perde a audição na frequência de 500 a 1000 Hz. Por que essa frequência ela é tão importante? Ela é tão importante porque é a frequência da nossa fala, em linhas gerais, né? A frequência da nossa conversa. Então, se o trabalhador ele perde a audição na faixa de 500 a 1000 Hz, ele vai ter dificuldade de conversar com outras pessoas. Então, a comunicação é algo, né, importantíssimo, é algo fundamental para o ser humano. Então, por isso que, novamente, a gente tem que sempre trabalhar a questão da prevenção. E os efeitos do ruído no organismo da pessoa, ou das pessoas, ou dos trabalhadores. Então, nós temos dores de cabeça. Então, a dor de cabeça é um problema ocasionado pelo ruído. Muitas vezes o trabalhador ele está na fábrica trabalhando, não faz uso dos equipamentos de proteção individual e aí chega em casa com a cabeça doendo, com aquela enxaqueca insuportável. Esse é um problema gerado pelo ruído. Problemas na comunicação. Então, quanto maior o nível de ruído, maior o problema
para você se comunicar com as pessoas. Problemas de impotência sexual, olha como isso é grave, né? Problemas de insônia, então a pessoa sente dificuldades para dormir. Problemas de zumbido no ouvido, parece que fica uma abelha lá dentro, né? Então esse é um outro problema. Perda de audição, efeitos na saúde mental. O ruído ele pode gerar depressão. Olha como isso é gravíssimo, né? Por exemplo, pessoas, moradores que estão próximos a fábricas, né, e essas empresas elas não desenvolvem um controle efetivo do seu ruído, isso pode acarretar, né, em diversos problemas. Recentemente eu tive fazendo uma medição em uma empresa de distribuição de energia e conversando com um morador que ficava próximo lá à unidade, né, ao transformador, a pessoa já estava em depressão. Isso pode também levar a outros problemas graves. A agitação, então a pessoa fica agitada, ela não consegue ter tranquilidade, e inúmeros outros problemas relatados na literatura científica. Então a gente pode perceber que o ruído ele realmente mexe com todo o organismo da pessoa ou do trabalhador. Mas existem medidas de controle que precisam ser adotadas. Esse aqui é o sonômetro, ó, que eu falei para vocês, né, que eu comentei anteriormente. Ó. Sonômetro, ele é um equipamento que mede o som, né? Ele tem um microfone e uma membrana que vibra e aí passa por todo um sistema eletroeletrônico, né? Então esse é um equipamento utilizado para avaliar os níveis de ruído. Mas existem diversas medidas de controle, por exemplo, medidas de engenharia. Então eu posso promover o enclausuramento da máquina, eu posso fazer um tratamento acústico no ambiente, eu posso promover um sistema de isolamento, né, na fábrica, que é evitar que o ruído se propague para a área externa. Eu posso promover uma medida de condicionamento, que é tratar lá o barracão, né, com materiais absorventes para diminuir as reflexões e diminuir também o tempo de reverberação. Então tem diversas medidas de engenharia acústica que eu posso adotar para o controle do ruído. O monitoramento periódico, então periodicamente eu preciso reavaliar, né, esses índices de pressão sonora, mapas acústicos, que é essa imagem aqui, ó, que são ferramentas extremamente poderosas, são ferramentas computacionais que eu posso simular, né, a propagação dos níveis de pressão sonora. Então essa ferramenta ela me dá subsídios muito importantes para tomada de decisão, para controle e gestão do ruído. Então são métodos, né, de engenharia para exercer um controle sobre o ruído. Novas instalações, então eu preciso pensar na concepção do projeto. Isso dificilmente às vezes acontece na prática, né? Como o compressor ele vai estar disposto na planta industrial, muitas vezes coloca o compressor dentro do barracão e aí já gera um problema. Então a gente tem que pensar na concepção do projeto. Eu posso exercer um controle na fonte, né? Fazer como eu disse, um enclausuramento, desacoplar essa máquina da estrutura, né? Porque o ruído ele também pode ser um ruído estrutural. Então tem diversas medidas que podem ser adotadas. Rotatividade na função. Então eu tenho um ambiente que apresenta elevados níveis de pressão sonora, então eu posso fazer um rodízio de trabalhadores, né? Justamente para reduzir o tempo de exposição. Treinamentos, treinar o trabalhador, né, sobre os riscos, sobre o uso correto dos equipamentos de proteção individual, as audiometrias, que são os exames médicos, e os EPIs. Então a gente tem que partir primeiramente das medidas de engenharia. Desenvolver estudos de engenharia aplicada, para depois, em último caso, caso essas medidas não sejam viáveis, adotar os equipamentos de proteção individual. Esse é o exame audiométrico.
exame audiométrico. O trabalhador ele entra em uma cabine, né? Uma cabine acústica, e aí o médico ou a fonoaudióloga, né, vai emitir diferentes sinais em diferentes frequências. Então a gente tem aquele sinalzinho lá, tim, tum, tom, tim, tom, tam. Então são diferentes frequências. Essas frequências elas servem justamente para saber se o trabalhador não está perdendo a audição ao longo das suas atividades de trabalho, ao longo das suas atividades laborais. Então, depois que fez esse exame, né, existe um gráfico, e esse gráfico ele vai mostrar, né, vai comparar os valores que foram realizados no exame com um valor de referência para saber se o trabalhador está com a sua saúde e integridade física preservada. E aí nós temos os protetores auditivos. Falamos sobre algumas medidas de engenharia, mas também tem a questão dos EPIs, né? A gente tem o protetor moldado, a gente tem o protetor moldável, que ele é como se fosse uma espuma, né? Que ele vai se expandir no canal auditivo, e a gente tem o protetor tipo concha, né? O circunauricular. O EPI é sempre o último caso. Então a gente precisa desenvolver ações de engenharia para tentar controlar o ruído na fonte. Quando não for possível, ou inviável tecnicamente, a gente adota o equipamento de proteção individual. Mas alguns fatores devem ser observados. Quais? O tempo de uso. Então o trabalhador ele deve utilizar durante todo o tempo de trabalho, quando ele estiver exposto a elevados níveis de ruído. A questão do conforto também deve ser avaliado. O trabalhador não se adaptou com um moldado, ele prefere um moldável. Mas ele gosta mais do concha, né, do circunauricular. Então a empresa ela tem que dar essa abertura para o trabalhador, né? A questão da adaptação é sempre importante acompanhar um período de adaptação e o nível de redução, que a gente chama de taxa de redução do ruído, que nós vamos ver logo na sequência. O que é o NRRSF? Então nós temos um método simples, que eu vou apresentar agora, que é o Noise Reduction Rate Subject Fit, ou seja, o nível de redução de ruído, método subjetivo. O cálculo simples. O nível de exposição ao ruído do empregado com a utilização do protetor auricular nada mais é do que o nível de redução no nível de ruído do ambiente em que ele se encontra, subtraindo o NRRSF obtido da tabela de atenuação no certificado de aprovação. Então, a gente viu lá na NR6, né, que todo EPI precisa ter o certificado de aprovação. Então vamos pensar o seguinte, eu medi ao nível de pressão sonora do ambiente. Tá? Eu medi lá com um sonômetro, né, com equipamento, e fiz a leitura de 90 decibéis. E aí, o protetor auricular, ele tem um nível de redução de ruído de 20 decibéis. Então, 90 menos 20, 70. Nível de exposição com o protetor auricular. É claro que aqueles fatores que eu comentei anteriormente, adaptação, tempo de uso, a própria higienização, manutenção, são fatores que devem ser observados e que podem influenciar diretamente. Aí nós temos um outro método, que é o método longo. Tá? Então aqui eu trouxe um exemplo de uma dosimetria. Então aqui o trabalhador está portando um dosímetro, né, um audiodosímetro, então tem um microfone aqui, fica próximo à zona auditiva do trabalhador. Então esse equipamento ele fica monitorando lá basicamente o dia inteiro, né, os níveis de ruído, e depois ele te dá uma média. Então aqui já é uma avaliação um pouco mais detalhada. Por quê? Porque eu estou avaliando por faixas de frequência. Né? O que a gente chama de bandas de frequência ou faixas de frequência. Aquela questão que eu falei para você lá, o som é um som grave, é um som agudo. Então o som agudo, o som grave, ele está diretamente relacionado à frequência. E aí tem aqui as frequências, as atenuações, por faixa de frequência. Esse é o nível de redução de ruído, 16 decibéis, para esse protetor auricular,
Basta consultar o CA que você já consegue essa informação. Então, esse é a avaliação, atenuação global. Mas é interessante a gente avaliar essa atenuação por faixa de frequência. Então, aqui, ó, aqui nós já temos a atenuação por faixa de frequência. Esse é o método longo. É um método mais preciso. Então, a gente avalia os níveis de pressão sonora por faixa de frequência. Esse é o chamado método longo. É um método mais preciso. Então, é sempre interessante, quando possível, desenvolver uma análise pelo método longo. Então, eu gostaria de agradecer a sua atenção. Muito obrigado. A gente comentou aqui de uma forma não tão aprofundada, né, sobre algumas questões importantes relacionadas à proteção auditiva. Então, é importante que os trabalhadores sigam as orientações de segurança do trabalho e, por um outro lado, também a empresa deve implementar medidas de engenharia, medidas de ordem coletiva, medidas de ordem individual. Então, é sempre importante avaliar a prevenção. Então, a gente precisa sempre trabalhar com a prevenção. Eu gostaria aí que vocês seguissem as nossas redes sociais, né? Então, nós estamos lá no Instagram, no LinkedIn. Aqui eu vou deixar os nossos telefones de contato, aqui o nosso WhatsApp, e-mail. Caso tenha alguma dúvida, alguma sugestão, nós estaremos à disposição. Muito obrigado.